E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. O perfil da seção reta de uma canoa é modelado pela curva y igual a ax², em que a é 3,89 metro a menos 1 e as coordenadas são medidas em pés. Suponha que a largura da canoa tenha valor constante W igual a 0,6 metro em todo o seu comprimento L de 5,25 metros. Estabeleça uma expressão algébrica geral relacionando a massa total da canoa e seu conteúdo com a distância dzinho entre a superfície da água e a borda da canoa. Para resolver o exercício, vamos começar analisando melhor a figura ilustrada no quadro. Perceba que, nesse corte transversal, em verde eu ilustro a forma da canoa dada por essa expressão, y igual a ax². A largura W vai de borda a borda, portanto nós temos W sobre 2 do lado esquerdo e W sobre 2 do lado direito. E o comprimento L fura perpendicularmente o plano do quadro. E a distância da borda do lado direito até a superfície livre do líquido é justamente dzinho. Bom, para resolver o problema, eu vou começar impondo a condição de flutuação. A intensidade da força empuxo, orientada verticalmente para cima, é igual à intensidade da força peso do conjunto. Logo, o empuxo é dado pela massa específica do fluido, da água, vezes o volume imerso da canoa, vezes o módulo da aceleração da gravidade local, e isso é igual à intensidade da força peso, que é dada por m vezes g. Simplificando a aceleração da gravidade, vemos que a massa total é igual à massa específica do fluido vezes o volume da canoa imerso. Portanto, o nosso desafio agora é o de determinar o volume imerso da canoa. Para fazer isso, vamos analisar atentamente a figura ilustrada no quadro. Perceba que a região da canoa imersa é essa que eu ilustro no quadro, pintada de branco. Portanto, para calcular o volume imerso, eu preciso simplesmente calcular o valor dessa área e multiplicar pelo comprimento L. Portanto, eu estou fazendo simplesmente a área da base vezes a altura. Para calcular essa área A, eu vou começar construindo uma área infinitesimal retangular, conforme eu ilustro no quadro, de medidas dx, pelo fato desse lado ser paralelo ao eixo x, então nós temos esse lado dx e esse lado representado por hzinho. Muito bem? Sendo assim, eu preciso calcular essa área infinitesimal dA. Então ela é dada por dx vezes h. Vamos agora em busca de hzinho. Perceba o seguinte, essa borda da canoa, ela está na coordenada de posição x1 igual a w sobre 2. Portanto, eu consigo determinar y1 através dessa função. Portanto, y1 eu consigo obter. E, portanto, eu consigo agora determinar hzinho da seguinte forma. Perceba o seguinte, a base dessa área infinitesimal, de forma geral, está na coordenada de posição x. Portanto, ao bater na curva parabólica, eu obtenho de forma geral uma coordenada y. Logo, hzinho fica dado por, então observe atentamente o quadro, hzinho é igual, nós temos esse segmento total, que é y1, eu vou subtrair este pedacinho y, ao fazer isso, eu fico com esse pedaço, muito bem, portanto, para obter hzinho, agora eu vou subtrair dzinho, muito bem, logo, unindo essas duas informações, vemos que a área infinitesimal dA é dada por y1 menos y menos dzinho dx. Para obter agora a área A, eu vou somar todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura da área em questão. Sendo assim, eu vou calcular apenas a área do lado direito e o resultado obtido eu multiplico por 2. Logo, então vamos lá, a área parcial, vamos chamar de área parcial, é igual a integral de dA
de 0 até. Observe o seguinte, eu vou fazer a varredura dessa região, portanto, eu vou até essa coordenada de posição XP, que me leva a essa coordenada YP. Portanto, eu vou de 0 até XP. Logo, a gente obtém que essa área parcial é dada por, então, a integral de 0 até XP de dA. Então, nós temos y1 menos y menos dzinho e o diferencial dx. Logo, essa área parcial fica dada por integral de 0 até xp do seguinte termo. y1 é obtido em x1 igual a w sobre 2. Então, substituindo x por w sobre 2, você obtém w ao quadrado sobre 4 vezes a. Então, a w ao quadrado sobre 4. Menos y. Y, de forma geral, é ax ao quadrado. Menos dzinho, essa integral em relação a x. Muito bem? Agora, perceba o seguinte, eu preciso determinar o limite de integração xp. Observando a equação, vemos que esse limite de integração vai trazer uma raiz quadrada. Portanto, o cálculo vai ficar um pouco difícil ao ser realizado na variável x. Portanto, eu vou substituir a minha variável de integração. Eu vou integrar em relação a y. Então, vamos fazer essa mudança para que você possa observar que, ao invés de usar xp, eu vou usar yp e, portanto, a raiz deixa de existir no limite de integração. E o cálculo, acredito eu, ficará mais fácil. Então, vamos lá. A área parcial, essa área parcial vai ser igual. Então, nós temos agora a integral de 0 até yp de a w ao quadrado sobre 4 menos ax ao quadrado, que é y, menos d. E agora eu preciso ir em busca do diferencial dx. Perceba que y é igual a x ao quadrado, portanto, x ao quadrado é igual a 1 sobre a vezes y. Logo, x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de a vezes a raiz quadrada de y. Sendo assim, dx é igual a 1 sobre a raiz quadrada de a, que multiplica a derivada de y elevado a meio em relação a y, dy. A derivada de y elevado a meio, pela regra do expoente, é 1 sobre 2 vezes y elevado a menos meio. Muito bem. E aqui aparece o diferencial dy. Sendo assim, dx fica dado por... Então, nós temos o termo constante, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de a, que multiplica y elevado a meio, ou seja, 1 sobre a raiz quadrada de y dy. Muito bem? Então, levando esse resultado aqui, nós temos 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de a, vezes 1 sobre y, que é y elevado a menos meio. Vamos deixar a raiz quadrada no denominador mesmo. 1 sobre raiz de y dy. Então, observe no quadro a expressão obtida até aqui e todo o cálculo realizado. Muito bem? Bom, vamos agora fazer a distributiva. Essa área parcial, lembre-se que a área apenas do lado direito, ela é igual. Então, nós temos a integral de 0 até yp, que eu vou determinar depois, do seguinte termo. Então, fazendo a distributiva, aw ao quadrado sobre 8 raiz quadrada de a, então aw ao quadrado sobre 8 raiz de a, vezes 1 sobre raiz de y elevado a menos meio em relação a y,
menos. Então agora o Dzinho. Vamos fazer a distributiva com o Dzinho. Integral de 0 até YP. O Dzinho vai multiplicando, então vai ficar Dzinho sobre 2 vezes a raiz quadrada de A, 1 sobre raiz de y elevado a menos meio em relação a y. E agora sim a distributiva com y menos a integral de 0 até YP. Eu mudei a variável de integração. De 0 a YP, de agora 1 sobre 2 vezes a raiz de A, 1 sobre 2 vezes a raiz de A, y sobre raiz de y. Então agora nós temos y elevado a 1 sobre y elevado a meio. Então isso nos dá, pela regra do expoente aí na divisão, y elevado a meio em relação a y. Então observe no quadro a expressão obtida, a distributiva realizada. Então vamos agora em busca de YP, desse limite de integração. Para fazer isso, vamos analisar a figura mais uma vez. Então vamos lá. A medida de YP, a coordenada YP. Perceba o seguinte, para obter YP, eu vou fazer Y1, que é o total, menos Dzinho. Logo, YP é Y1 menos Dzinho. Sendo assim, essa área parcial, lembre-se que eu estou calculando a área apenas do lado direito, ela é igual a... Vamos retirar os termos que são constantes da integração. Então, A sobre raiz de A é raiz de A, então vai ficar raiz quadrada de A vezes W elevado ao quadrado sobre 8, vezes a integral de y elevado a menos meio em relação a y. Essa integral é y elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Menos meio mais 1 dá meio. Meio vezes 8, 4. Portanto, no numerador vai aparecer y elevado a meio, ou seja, a raiz quadrada de y. Agora, menos d sobre 2 vezes a raiz quadrada de a, muito bem. Mais uma vez, a integral de y elevado a menos meio em relação a y, então vai dar y elevado a meio sobre meio, então meio vezes 2, 1. Aqui fica apenas a raiz quadrada de a, e aqui aparece novamente a raiz quadrada de y. Muito bem. Menos 1 sobre 2 raiz de a, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de a, vezes a integral de y elevado a meio em relação a y. Então é y elevado a meio mais 1, que é 3 meios, sobre 3 meios. Então aqui nós vamos obter y elevado a 3 meios é y vezes a raiz quadrada de y. Então aqui 3 meios vezes 2, eu fico apenas com a multiplicação por 3. Tudo isso acontece de 0 até YP, que é dado por y1 menos d. y1 é obtido quando x1 é w sobre 2. Então eu vou fazer o seguinte, YP é, nós temos a w ao quadrado sobre 4, então YP é a w ao quadrado sobre 4 menos dzinho. Muito bem, aplicando agora o teorema fundamental do cálculo, a gente obtém o seguinte, quando y é igual a 0, todos os termos se anulam. Agora nós vamos ficar com w ao quadrado, raiz quadrada de a, dividido por 4, vezes a raiz quadrada de YP. Então nós temos a raiz quadrada de a, w ao quadrado sobre 4,
menos Dzinho, muito bem, menos D sobre a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de YP, que é a W ao quadrado sobre 4 menos Dzinho. Muito bem, não esqueci de nenhum termo. Agora, menos 1 sobre 3 vezes a raiz quadrada de A vezes YP vezes a raiz de YP. Então, vamos colocar a raiz primeiro. A W ao quadrado sobre 4 menos D vezes YP. A W ao quadrado sobre 4 menos D. Muito bem. Bom, vamos agora melhorar essa expressão. Primeiro, a área total é 2 vezes a área parcial. Então, vamos lá. A área parcial, vamos continuar com ela, é igual. Eu vou colocar a raiz quadrada em evidência. Então, nós temos a raiz quadrada de A, W ao quadrado sobre 4 menos D, muito bem, que multiplica. Então, W ao quadrado, raiz de A sobre 4, menos D sobre a raiz quadrada de A. Agora, coloquei a raiz em evidência, vou fazer a distributiva aqui. Então, menos a W ao quadrado, então menos a W ao quadrado sobre 12 raiz de A. E agora mais D sobre 3 raiz de A. Muito bem? Bom, vamos melhorar ainda mais o colchetes. Essa área parcial, ela é igual a. Então, nós temos de novo raiz quadrada de A, W ao quadrado sobre 4 menos D, que multiplica. Agora, olha só, nós temos o seguinte, A sobre raiz de A é a raiz quadrada de A. Portanto, eu vou subtrair esses dois termos. Então, nós temos 1/6 de W ao quadrado raiz de A. Então, W ao quadrado raiz de A sobre 6. Basta efetuar o mínimo múltiplo comum. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. E aqui 3 menos 1, 2. 2 sobre 12, 1/6. Muito bem? Aqui nós temos agora 3 raiz de A como mínimo múltiplo comum. Então, 3 raiz de A vai dar D menos 3D, portanto, menos 2D. Então, menos aqui aparece o 2D. Muito bem. Então, observe a expressão obtida. Agora, nós temos o seguinte, portanto. Eu vou melhorar ainda mais essa expressão. Então, no denominador, nós temos 18 vezes a raiz quadrada de A. 18 raiz de A dividido por 6 vai dar 3 raiz quadrada de A. Portanto, eu vou ter 3W ao quadrado A no numerador. Então, 3W ao quadrado A no numerador, porque raiz de A vezes raiz de A é A. Muito bem? Agora, menos. Este termo dividido por esse dá 6 vezes 2, 12D. Portanto, eu tenho esse termo no numerador sobre 18 raiz quadrada de A. Eu posso ainda dividir todo mundo por 3. Então, eu vou ficar com... Então, vamos melhorar aqui o colchete. Dividindo todo mundo por 3. A W ao quadrado menos 4D sobre 6 vezes a raiz quadrada de A. Muito bem? Observe a expressão obtida. Agora, cumpre destacar que a área total é o dobro da área parcial. Logo, o volume imerso ele é dado pela área total, que é o dobro
dessa área parcial, que é a área só do lado direito, vezes o comprimento L. Com isso, eu consigo determinar a expressão algébrica para a massa. Basta agora recorrer à expressão obtida no início do vídeo. Então vamos lá, a massa M ela é dada pela massa específica do fluido, no caso aqui a água, vezes o volume imerso. Então M é igual a massa específica do fluido vezes o volume imerso. Então eu tenho 2L ρ vezes AP. 2 vezes L vezes ρ vezes a área parcial. Muito bem, não esqueci de nenhum termo. ρ vezes 2L AP. Então, substituindo agora AP na expressão, a gente obtém, enfim, a expressão algébrica em questão. Então, essa massa M, ela é. Perceba o seguinte, eu posso ainda substituir, ou melhor, simplificar. 2 está multiplicando, aqui eu tenho 6 dividindo, aqui vai aparecer o número 3, portanto, esquece o número 2. Eu tenho ρ vezes L, ρ vezes L, então M é igual a ρ vezes L vezes a área parcial. Raiz quadrada de A, W ao quadrado sobre 4 menos D, muito bem, que multiplica. Então agora nós temos aqui o seguinte termo, 2 sobre 6, 1/3, então A, W ao quadrado menos 4D, tudo isso sobre 3 vezes a raiz quadrada de A. Observe no quadro a expressão obtida, os cálculos realizados. Então, essa é a expressão algébrica que o exercício pede. Então, agora vamos para a pergunta final. Calcule a massa total máxima para que a canoa não afunde. Bom, para a canoa não afundar, a massa máxima ela é obtida quando D, essa distância, é igual a 0. Portanto, quando D é igual a 0, Mzinho é igual a essa massa máxima, Mzão. Logo, Mzão fica dado por, então nós temos ρ vezes L, Dzinho é igual a 0. Portanto, a raiz quadrada desse termo vai trazer W sobre 2, raiz quadrada de A. Agora, Dzinho é igual a 0, esse termo vai embora. Então eu fico com A, W ao quadrado sobre 3 vezes a raiz de A. Vou simplificar a raiz de A. Com isso, a gente obtém que essa massa máxima é igual a 1/6 de ρ vezes L, então 1/6 de ρ vezes L, AW ao cubo. AW ao cubo. Substituindo agora os dados fornecidos pelo problema, você vai encontrar uma massa aproximadamente igual a 734 quilogramas. 734 quilogramas. Muito bem, observe uma última vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.